Vem, eu piquei desse jeitinho. Bem, na festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O pique é esse, bola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Que pique é esse? Velocidade 100, o coração batendo no movimento que fez. É de matar o rebolado dessa mina, a melhor que tá tendo. Se der brecha eu vou pra cima. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acaba, se acaba. Vai, Olá, minha galera, tudo bom com vocês? Gente, hoje estou aqui para falar da melhor barra pior coisa que Deus já criou, a mulher. Como falar sobre mulher é muito difícil, então esse vídeo aqui será repartido em várias partes, não sei em quantas, mas essa é a primeira parte. E apesar desse vídeo ser para homem, ser para mulher, para gay, para lésbica, eu quero especificar mais assim, quero que os homens prestem mais atenção, porque eu vou te falar um negócio. Mulher é a coisa mais complicada já feita nesse mundo. Ninguém nunca vai entender a cabeça de uma mulher. Toda mulher é bipolar. Eu namorei durante 6 anos. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, 6 anos. 6. Sabe o que é 6? 6 é 6. Então, como que vocês devem ter percebido, eu namorei 6 anos. Que fique claro que foi uma mulher que eu namorei por 6 anos. E ela era bipolar. Tive relacionamentos com outras pessoas e todas elas são bipolar. 99% das mulheres acontece isso. Você chega em casa e fala assim: amor, vamos sair hoje para lancharmos, para comermos, para ir no cinema, para fazermos alguma coisa que venha nos propor muito entretenimento. Só que aí acontece o seguinte, aí você se arruma, porque homem se arruma rápido, aí a mulher fica se arrumando. Só que aí acontece uma coisa, a hora de procurar a roupa, ela não é igual homem. Tipo, a gente toma banho, pega uma calça, pega uma camisa, pá, suavezinho, se arruma rápido. A mulher tem o seguinte, ela olha a blusa, ela testa uma blusa, não quer aquela blusa, aí vai, aí coloca o vestido e tira, aí coloca um short e tira, aí coloca uma calça e tira, vai jogando roupa e vai colocando roupa num monte, e você vai olhando e vai falando assim: meu Deus, ela tava boa com a primeira. Ela colocou a primeira, que era uma blusa e um shortinho, ficou linda. Ela olha pra você e pergunta assim: ah, como estou? Aí você fala bem assim: você tá linda, é assim que você tem que ir, vamos agora. Aí o que ela faz? Você olha no espelho, aí ela: não gostei. E vai trocar de roupa. Aí vai trocar de roupa, aí te atrasa. Aí quando ela já usou todas as roupas possíveis no guarda-roupa, que não tem mais nenhuma, aí ela fala bem assim: ah, eu não vou mais. Ah, não vou mais porque eu não tenho roupas. Eu quero minhas roupas que eu não tenho. Como é que eu vou sair toda assim? Aí não quero sair mais. Aí quando você fala: tá bom, então vamos ficar em casa, vamos pedir um lanche. Aí ela volta a arrumar as roupas. Aí vai colocar as roupas no quarto. Quando ela vai colocar as roupas no guarda-roupa, já concordando que você vai pedir comida pra casa. Aí ela encontra aquela primeira roupa. Aquela primeira. Que era aquela blusinha e aquele short que ficou top. Aí ela olha, veste e fala assim: nossa, fiquei muito linda, amor, vamos sair, vou com essa roupa. E aí ela te deixa maluco, porque você já tirou a sua roupa, você já tá no sofá, você já tá na sua cama, deitado, assim, televisão, já ligou pra lá, já pediu a comida, e aí ela quer sair. Mulher fresca. Hoje vai rolar um funk, a gente vai pra uma festa. Ai, mas é porque eu não gosto de funk. Funk é muito ruim, é sem cultura, entendendo? Eu não gosto de funk, eu prefiro um sertanejo. Ah, hoje vamos escalar uma montanha e vamos acampar lá em cima. Mas eu não quero, eu tenho medo de cobras. Pode ter mosquitos da dengue ou muriçocas. E eu não posso dormir ao relento assim, acampar, não sei, eu tenho medo, não sei fazer fogo. Sabe aquele pessoal que você fala assim: ei, vamos subir numa montanha, bora. Hoje a gente vai pra praia, vamos embora. Vamos pro cinema? Vamos. Hoje a gente vai num baile funk? Vamos. Hoje vai ter sertanejo? Vamos no sertanejo. Vamos pro pagode? Eu não gosto de pagode, mas vamos pro pagode. Eu gosto de gente que topa tudo, gente que tá na hora, que faz o rolê sem história. Eu gosto de gente que vai pro rolê
bebe com você. Eu gosto de uma parceira, aquela que fala assim, ó, vamos pra tal lugar, vamos. Ela vai com você, curte com você e faz história no rolê. Que o rolê fica top, tá ligado? E depois quando chega com você em casa, ainda faz a cama bagunçar, faz a cama tremer. Essa que é a namorada doida, isso é uma companheira. Isso é uma companheira, é gente sem frescura, é gente que topa fazer as paradas. Esse negócio de falar assim, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Tudo bem, é certo que não é toda vez que a pessoa está disposta a fazer o que você quer. Mas gente sem frescura é top. Outro tipo de mina, mano, aí, que eu não entendo não. Que é aquelas meninas que elas adoram peba. Vi um cara sentado meio estranho assim, tá ligado? Com um beck na mão, a calcinha da minha chega mole. Qual é, mina? Tá olhando o quê, caralho? Vamos fechar, parceiro. Mete o pé, parceiro. Tô olhando uma raspada na tua cabeça, tá ligado, cuzão? Melhor tu meter o pé daqui, cuzão. Dou logo uma mãozada bem na tua garganta, cachorro. Que é pra tu ficar 3 dias engasgando aí, tá ligado? Gostou? Cai, vem em mim então, caralho. Oxi. Eu nunca vou entender. Tem esse tipo de mina, tá ligado? Que não pode ver um bigodinho assim. Se vê aquele bigodinho de cobrador aqui assim, ó. Uma Juliette, uma barreta, caralho, cachorro. Você vê, fica louca. Fica louca no cara. Ela fala assim, nossa, eu tenho que beijar essa boquinha, meu Deus. Ai, menina, não sei não. Ele gritou com você no meio de todo mundo. Te xingou? Não deixava. Ai, amiga, deixa eu te falar. É normal. Ele fala alto mesmo. É coisa de família, sabe? Mas você já viu o carro dele? Meu Deus do céu, que carro. Menina, deixou uma marca no seu braço. Não tô acreditando. Não tem nada a ver com o que você tá falando. O negócio é que ele é muito agressivo na cama. Eu adoro. Uma pegada. Que na cama, garota. Ele fez aquilo lá, foi no churrasco de família. Foi no meio de todo mundo da família. Eu, hein? Esse dia do churrasco foi um dia horrível. Minha família estava super uó e... não quero falar desse dia. Eu só quero te dizer uma coisa. O carro dele é lotado de som. Menina, tem som até nas portas. Amiga, abre o olho. Na semana passada ele te deu um tapa na cara. Você não tava querendo me ver feliz? Por favor, amiga, né? Dá um desconto pro boy, né? A roda do carro dele é aro 19. Dá um desconto? Menina, ele te atropelou. Teve que amputar uma perna sua. Você não tá entendendo isso, garota? Tudo bem, eu nem usava essa perna mesmo. Também porque o carro dele é rebaixado, né, amigo? Aí machucou um pouquinho minha perna, mas... não esquece, aro 19. Me desculpa, porque eu não sei fazer essas cenas. Eu tentei, mas eu não consegui. Mas esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te agradeço muito. E se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa o like também, né? Pra poder fortalecer ou melhorar isso aí. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, gente, se inscreva no canal bem aqui assim, numa bolinha. Vai aparecer uma bolinha aqui assim, ó, com minha fotinha. Aí é pra você se inscrever. Você clica aí pra se inscrever no canal. Assista meus outros vídeos que eu vou deixar aqui na lateral, ó. Deixar aqui meus outros vídeos. Então, muito obrigado. Quando se inscrever, não esqueça de colocar o sininho. O sininho é muito importante. Então, é isso aí. Meu nome é Júnior Tenório. Esse é o canal Como Não Fazer um Vídeo. E valeu!